Beleza, deixa eu liberar a galera aqui agora. Pronto, todo mundo admitido. Pronto, estamos recebendo aqui os nossos convidados. Bacana. Legal. Ok, deixa eu só fazer o seguinte. Boa noite, pessoal. Eu só vou mutar o microfone de vocês, vai ficar mudo, tá? Então eu peço que qualquer pergunta vocês enviem para o chat. Então vamos começar. Me respeita a quem está no horário aqui, né? Uhum. Jean, segue com você. Gian Então, Andrea. Gian Andrea, né? Eu sou o Gian Andrea da Exponencial, vou conversar com o Giancarlo, lá da XP, né? Sobre os fundos imobiliários. Então, Giancarlo é o head de distribuição da XP Investimentos, da área de fundos imobiliários, e eu tenho acompanhado ele desde o começo, aí, que ele entrou na XP, e aí como a área tem avançado, né, de forma assim, espetacular, né? E eu posso dar muito crédito realmente ao Giancarlo, que eu acho que construiu muito disso tudo lá dentro, né? Então, o objetivo, Giancarlo, aqui é trazer um pouco de aproximar, né, os clientes da Exponencial para essa área de fundos imobiliários, para eles poderem entender um pouquinho mais do que está acontecendo de cenário, né? Desde o que aconteceu de 2019, que a gente às vezes tentava colocar fundo imobiliário e vinha um rateio, acabava com a nossa alegria, né? E o cliente também acabava até ficando um pouquinho frustrado porque ele não conseguia aquela quantidade de fundos, de cotas que ele queria, né? E aí entrar um pouquinho também nesse nosso cenário de catastrófico aí, de pandemia, né? Que não afetou só fundo imobiliário, afetou tudo, né? Então, Exato. é isso. Maravilha. De distribuição, a ideia nossa é estar perto de vocês, próximo dos clientes, poder prestar contas, tirar dúvida e, na medida do possível, mostrar aqui um caminho mais sólido para a gente seguir para frente, tá bom? Eu estou nesse mercado de fundo imobiliário desde 2015. Antes da XP, eu fiz gestão de um fundo imobiliário, era um fundo de fundos no banco, e a gente levantou o fundo no auge da crise de 2015, tá? A gente acabou conseguindo fazer um acordo lá com o private banking do banco na época. Foi muito difícil, a gente em 2015 tinha não só taxa de juros exorbitantes, risco de impeachment, tinha, enfim, risco de sustentabilidade fiscal, inflação voltando forte, que tinha sido reprimida durante muito tempo. Para piorar a economia retraindo, então a gente entrou naquela sequência de recessão, de queda de PIB de 3,5%, 3%. Era um cenário catastrófico. Só o meu ex-chefe maluco na época que teve a brilhante ideia de montar um fundo imobiliário para tentar aproveitar a oportunidade do momento e comprar o tijolo, ou seja, o metro quadrado barato. Esse meu ex-chefe, na hora que ele montou o fundo, ele pediu demissão e o fundo caiu no meu colo. Desde então eu me envolvi e nunca mais saí desse setor. Mas só esse preâmbulo para a gente poder trabalhar um pouco o cenário aqui que a gente tem vivido, tá? De lá para cá, desde que eu entrei nesse setor e trabalhando aqui depois de 2017, passando para a XP, com a incumbência de melhorar a história dessa indústria aqui dentro, a gente viu uma série de melhorias, tá? A primeira delas foi que o Brasil entrou numa tendência muito mais tranquila em termos de agendas reformistas, controle das contas públicas, consequentemente, uma leve recuperação econômica e principalmente um cenário de queda de juros importante. Então a gente começou a ver o juro caindo, que é na verdade um combustível muito bom para fundo imobiliário, que começou a fazer com que essa classe de ativos pudesse voltar. E aí dentro da XP, e aí também mérito da XP nesse segundo ciclo de trazer produtos de qualidade, a gente acabou tendo um mote colocado pelo então diretor na época para a criação de fundos única e exclusivamente que fossem de gestão ativa, diversificados, que fossem de gestores com amplo track record, que tivessem capacidade de diversificação não só geográfica, mas como em relação aos inquilinos, que tivessem condição de entregar um resultado em linha com o que fosse prometido nas ofertas, tá? Então, diferente do que a gente viu lá em... Só te interromper no momento, quando você fala em gestão ativa, para os nossos clientes entenderem, como é que você poderia definir isso daí? Tá, tem dois tipos de gestão em fundo imobiliário, tá? Isso no mandato da Ambima mesmo, na classificação da Ambima. Ele pode ter a gestão passiva ou a gestão ativa. O que é a gestão passiva? Eventualmente, a gente pode ter um fundo imobiliário, que é só uma casca, né? Para comprar esse prédio aqui da XP. E o objetivo do fundo é o quê? Ser dono do prédio da XP, só. E se vier crise, se passar crise, ele pode vender o prédio? Não.
Ele pode escolher inquilinos, buscar inquilinos, pode, mas nada mais do que isso. Então, é uma gestão passiva. É o fundo feito para ser um veículo, uma casca que fica em cima de um ativo imobiliário. Só isso. Tá? Então, a gente pode dizer que houve uma profissionalização, né, desse tipo de fundo de investimento. Exatamente. Né? Qual que era o problema do fundo da gestão passiva? Até no começo, a ideia foi boa, até bem intencionada. Né? O fundo imobiliário, naturalmente, tem muito benefício em relação a você ter um imóvel direto. Você tem isenção de imposto, facilidade de entrar e sair, eu consigo fracionar a parte do imóvel. Eu não posso vender a cozinha da minha casa, mas eu posso vender um pedaço algumas cotas do meu fundo imobiliário e fazer dinheiro naquele momento. Então, o fundo imobiliário tinha muita vantagem em relação ao imóvel próprio. E no primeiro passo que essa indústria deu, o pessoal acabou pensando em criar quase que ipsis literis a esse tipo de investimento. Então, se eu tinha um imóvel, eu vou vender o meu imóvel e vou passar a ter um imóvel também direto dentro de um fundo imobiliário. Acontece que essa classe de ativos, ela é muito parecida com renda variável e você precisa de uma expertise muito grande para poder operá-la. E ao longo do tempo, se percebeu que limitar a gestão do fundo em ser exclusivamente dono de apenas um imóvel específico, ela trazia alguns malefícios. O primeiro era a margem de manobra, em que para qualquer decisão importante era necessário chamar uma assembleia, conseguir um fórum grande, fazer uma aprovação. Isso era muito burocrático para tomar decisões que precisam ser rápidas. Isso aqui é como condição de uma empresa, é necessário tomar decisão rápida. E a segunda coisa é que, de olho nesse veículo, alguns incorporadores começaram a usar ele como forma de desova, né? Como forma de venda de ativos que eles não conseguiam colocar para fora. Então, um caso clássico, que foi o TB Office, eventualmente até alguns fundos de shopping, como o FIG, por exemplo, que traziam renda garantida, eles, na verdade, tentavam criar uma atratividade não sustentável para fazer com que o preço da venda fosse muito descolado com o que estava sendo praticado no mercado. E aí, isso aí acabou machucando bastante os investidores. Logo depois, a gente acabou tendo uma crise braba também, né, em 2015, aí, por conta dos problemas aqui no Brasil. E aí escancarou o fato de que esses fundos eles não tinham nem margem de manobra e nem o preço adequado. Eles acabaram tendo preço muito esticados porque o veículo fundo imobiliário foi aproveitado de maneira errada. Ele foi aproveitado para fazer com que fosse possível para o incorporador vender aquele ativo no preço errado. Enfim, você acha que a partir de quando a gente começou a ter esses novos tipos, ou pelo menos essa profissionalização dessa indústria, né? Porque realmente, antigamente a gente não eram atrativos os fundos, né? E a partir do momento, acho que ou final de 2016 ou 2016 mesmo, no começo, que começou realmente a se tornar muito atrativo, né? Foi exatamente nessa virada, tá? Essa indústria ela ficou meio que em stand-by ali por algum tempo, depois que o Brasil entrou em crise, o juros subiu. E só a partir de 2016 que a gente começou a voltar a ter a possibilidade de colocar produtos novos. E aí, nessa época, justamente, final de 16, eu entro na XP aqui em 2017, no começo de 2017. Óbvio que isso aqui não é a colocação de produtos de qualidade, obviamente não é mérito meu, eu ajudo a contribuir, mas quem me contratou na época, que era o diretor de produtos, então, tinha muito claro na cabeça que a gente tinha que transformar a indústria do ponto de vista de qualidade. E o paralelo que ele fazia era REIT americanos. Eles falavam, cara, procura um REIT americano que tenha menos de $1 bilhão. Você quase não tem. Na verdade, lá tem muito menos fundo imobiliário. Você tem uma concentração enorme. Você tem 20 grandes fundos imobiliários, o maior deles tem $100 bilhões de market cap. $100 bilhões. O cara tem ativo no mundo inteiro. É diversificado pra caramba. O gestor é a Blackstone, você tem Brookfield, são os grandes players de real estate no mundo que usam um veículo de fundo imobiliário. Então a cabeça dele era essa. Ele falou, cara, a gente tem que construir essa mesma história aqui no Brasil. E vamos lá, vamos para cima. E aí estava no comecinho, entrei como analista, fazendo recomendação de carteira, tentando dar suporte para vocês, para engajar o pessoal de novo na distribuição. Enquanto isso, a gente corria no mercado de capitais para fechar mandato, para criar indústria nova dentro de casa. Trouxemos gente boa, o Carrasco, trouxemos um time muito parrudo de real estate aqui para fazer a gestão dos fundos. Fizemos a participação na colocação de fundos de grandes assets consolidados, como Credit Suisse, a Red, enfim. Aí a gente conseguiu, acho que, dar um shift em termos de qualidade de ativos, e eu acho que está sendo percebido isso durante a crise. Agora, a despeito de toda essa qualidade que foi gerada, no ano de 2019, a gente viu uma procura e uma busca muito grande por fundo imobiliário.
E a porta de entrada ela era relativamente estreita, porque essa indústria ela era pequena. Então, no mercado secundário, apesar da gente ter saído de uma custódia aqui na XP de 3 bi em 2017 para 25 no final de 19, para 23 mais ou menos no final de 2019, apesar desse crescimento muito forte, que foi baseado na colocação de produtos novos, o tamanho da porta para absorver a quantidade de CPFs que procuravam fundo imobiliário, ela era pequena. Em 2019, a gente saiu de 200 mil CPFs para 750 mil CPFs em fundo imobiliário em 2019. E esse crescimento ele veio no último TRI. Então, foi outubro, novembro e dezembro, o pessoal comprando fundo imobiliário assim, a rodo. E a porta era estreita. No mercado secundário, você não conseguia montar uma carteira muito grande, principalmente em volumes relevantes como estava se tendo. Então, o que aconteceu? Duas coisas. O preço dos ativos acabou subindo muito no final de 2019 e a válvula de escape, que são as emissões, elas começaram a ter muito rateio. Era muito rateio, a ordem de chegada era difícil de pegar, abrir o fundo, pum, caía, já esgotava. Se fosse rateio proporcional, começou a entrar num ciclo quase que numa profecia autorrealizável, em que toda vez o pessoal começou a inflar ordem, e aí o resultado dava 5%, 3%, até que chegou a dar 0, acho que 0,63 no último que a gente parou de fazer por rateio proporcional. Então, a porta de entrada era muito estreita. E o problema foi que, como veio muito rápido, ali no finalzinho de 19, tem muita gente que comprou fundo imobiliário com base no retorno que eles iam apresentando, que era muito bom e consistente, com fundamentos para isso, né? Então, como a gente falou, do ponto de vista de qualidade, eles estavam super bem amarrados. A gente já, naquele momento, já tinha um monte de flagship, de blue chips, como fundos de shopping gigantescos, com mais de bi, de logística, de laje corporativa, enfim, fundos super parrudos, negociando 4, 5, 9 milhões, 10 milhões por dia, que, nossa, quando eu entrei na XP era um negócio que a gente não conseguia nem sonhar. Então, tradicionalmente, fundo imobiliário tinha problema de liquidez, né? Era grave, você conseguia negociar mais de 100 mil por dia, já era sucesso. Então, a gente já estava num ponto de maturidade da indústria boa, mas o fato é que boa parte das pessoas que comprou nessa última onda, ali no final de 2019, ainda não tinham tido experiência com a característica de renda variável que o fundo imobiliário tem. Né? Ou eles tinham a experiência da renda variável para cima, né? Que ela é sempre a volatilidade é muito boa desde que seja para baixo. Então, enquanto estava subindo, o pessoal estava muito contente, mas ninguém tinha tido ainda a experiência de ter que fazer preço médio, uma avaliação aqui mais no detalhe ali dos ativos para entender realmente quanto vale, se realmente faz sentido vender ou não vender agora, ter sangue frio, rebalancear a carteira. Então, ninguém tinha passado, o pessoal, a boa parte não tinha passado por isso ainda. E aí acontece que veio a pandemia que a gente está enfrentando, em março, na segunda quinzena de março, para ser precisamente quando o mercado começou a entrar num ciclo muito perigoso ali, de circuit breaks, etc. E a gente começou a sofrer bastante. E boa parte desses investidores acabaram entrando num modo de pânico e venderam suas posições sem olhar o preço que estava na tela, sem fazer algum tipo de conta para entender se aquilo fazia sentido. Acabaram descobrindo que realmente é mercado de renda variável, né? Não é? É isso. E a diferença para o mercado de renda variável é que o fundo imobiliário ele tem um ativo real por trás. A empresa, por mais que ela possa ter lá seu patrimônio líquido, por conta da alavancagem, e a maioria das empresas é bem alavancada, você pode chegar a zero. Né? Num imóvel de tijolos, a não ser que você está com uma bomba e mesmo assim o seguro vai cobrir, não dá para ir para zero. Então, a dinâmica dessa classe de ativos ela deveria ter se comportado muito mais soft, ela tem que ser muito mais tênue do que a queda que a gente viu em renda variável. Mas no auge do pânico não foi, acabou andando junto. E andou junto porque boa parte dos investidores que tinham entrado na última onda não fizeram esse devido exercício para decidir se valia ou não valia a pena vender nos preços que a gente estava atingindo. Por quê? Por mais que o coronavírus ele tenha um impacto muito significativo na economia real, fechamento de shopping, suspensão de pagamentos de dividendos, enfim, uma série de consequências que a gente até ainda vai avaliar e descobrir quão profundo vai ser, nesse auge da crise, a gente viu gente vendendo fundo com caixa, ou seja, fundo que tinha acabado de captar, levantou 500 milhões de reais, estava com metade do dia. Ou seja, ele tinha 1 bi, 500 milhões estava em caixa, ele estava com 50% do seu patrimônio líquido em dinheiro, paradinho, sem alocar em nada.
E os preços no dia ali do desespero estavam caindo tanto, a ponto do fundo começar a ser negociado por R$56, que era basicamente metade do preço da emissão. E se isso acontece? E aí no momento desse, olha, você faz, caramba, ele está me dizendo que a metade do que está em caixa vale o que tem de dinheiro e a outra metade não vale nada, né? Está me dizendo que é zero, que é absolutamente zero. Então, é uma maluquice. Fundos que eram muito consolidados, com ativos que são bem localizados, que têm décadas de performance excelente, sendo negociados a 60% do seu valor patrimonial. E aí a gente entra na discussão do quanto realmente faz sentido essa queda, né? O que a gente pode esperar para frente. Vamos lá, 2 grandes fatores impactam a indústria de fundo imobiliário aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Primeiro, a taxa de juros. Qualquer ativo alternativo, seja fundo imobiliário, private equity, venture capital, FIP, FDIC, qualquer classe de investimento alternativo, depende de um cenário de juros razoavelmente baixos e controlados, tá? A gente não pode fugir disso. Se a gente discorda que o cenário caminha nessa direção, realmente a gente tem um problema para investimentos alternativos. Então, esse é o primeiro fator, taxa de juros, que é o custo de oportunidade. Ora, nesse sentido, o mundo já vinha caminhando, não só o Brasil, mas o mundo desenvolvido já vinha caminhando num cenário de juros muito baixo, por fatores ali que todos os economistas estavam tentando explicar e não conseguiam, estruturais, muito provavelmente ali um pouco de envelhecimento da população, muito em relação à evolução tecnológica, a mudança do comportamento das pessoas, enfim, uma série de dinâmicas que tinham feito com que o preço dos bens e serviços começasse a cair e essa pressão deflacionária colocasse os bancos centrais numa sinuca de bico. E eles começaram a baixar juros ou manter uma taxa de juros muito razoavelmente baixa por um longo período. Quando a pandemia explodiu, os bancos centrais aceleraram essa posição de cortar juros. Então, do ponto de vista de juro, ou seja, inflação, a pandemia, ela corrobora. Ela, na verdade, coloca a gente numa situação que provavelmente vai levar a taxa de juros aqui no Brasil para 1 ano ou 2, quiçá, em 2,5%, né? 1,5%, 3%. A inflação pode ir a negativo, pode ter deflação esse ano. Onde não tem inflação, o Banco Central não pode colocar juros. Até beneficia essa indústria, né? Exatamente. É um combustível muito forte para essa indústria. Então, o primeiro impacto da crise, que é deflacionário, por mais que ele vai impactar a economia real, e agora a gente vai entrar no segundo fator, ele é benéfico, tá? Eu acho que a hora que o pânico passar e a gente estiver olhando para o que sobrou do comportamento macroeconômico aqui, em taxas de juros muito depreciadas, toda a classe de alternativos, inclusive renda variável, vai começar a performar bem de novo. Agora, vamos ver também a dinâmica em relação ao impacto da economia real, tá? Se a gente vai sair de uma taxa de juros que a gente saiu ali de 4,5%, de 5% para 2%, 3%, a gente está diminuindo pela metade. Ou seja, eu estou dando um salto, um combustível, o dobro de combustível para fundo imobiliário. Vamos ver se a gente vai perder isso na outra ponta, que é em relação à economia real. Em relação à economia real, o que a gente vai ver é que nos próximos meses, alguns setores vão ser mais impactados do que outros. Shopping center vai ser impactado pra caramba, está sendo. Zerou praticamente a extinção de proventos, não deve voltar nos próximos 2 meses, vai demorar mais do que um semestre para conseguir voltar a rodar bem como rodava antes. Mas, por outro lado, não deve levar anos e anos a fio até ele voltar. Até porque não vai levar anos e anos e anos para uma vacina sair. Vai levar talvez mais 8 meses, 7 meses. Então, o que você acha, Giancarlo? Talvez aí dentro da indústria, os fundos de shopping sejam aí a grande oportunidade pelo fato de eles estarem passando por esse momento atípico, mais atípico, né, do que os outros. O que você acha? Seria mais oportunidade? Exatamente. Ainda? O fundo de shopping, por estar sofrendo no curto prazo e ter volatilidade justificada, do ponto de vista de preço, da depreciação que ele perdeu e da qualidade que aqui no Brasil esse shopping tem, eu, na minha opinião, acho que a longo prazo esses caras vão performar muito bem. Aí eu digo bem no sentido de IPCA mais 15, IPCA mais 20 nos próximos 4 anos. Tá? Nossa, um retorno bastante. ótimo. Oh, excelente. Esse shopping, se a gente olhasse em 2016, quando a gente teve o PIB retraindo 3,5%, eles mantiveram uma taxa de ocupação de 98%. Tá? 97%, 98%, dependendo da empresa, considerando empresas abertas, que são as empresas que venderam no shopping para os fundos imobiliários. Então, a resiliência do shopping em condições normais, mesmo com recessão, desemprego, o que quer que seja, é muito boa. Tá?
ele não perde a característica de melhor ponto de distribuição da última milha. Se a gente fizer um exercício mental aqui, caso a gente pudesse circular normalmente, sem o medo da pandemia, o lugar mais perto para almoçar seria um shopping, para cortar cabelo seria um shopping, para comprar uma roupa, uma meia, um sapato, enfim, o cinema é serviço. Para costurar a barra da calça, está dentro do shopping. Para o que for. Eu levava meus filhos para cortar cabelo no shopping. Ia no supermercado, estava dentro do shopping. O shopping aqui no Brasil, ele estava muito bem, ele é muito bem localizado dentro dos centros mais adensados. Então, colocava o shopping numa condição muito peculiar. E isso é muito vantajoso para ele. Suspensas as restrições de circulação e recuperada a confiança da população para voltar aos seus hábitos anteriores, esse cara vai voltar. Agora, não vai ser no mês que vem, e nem no próximo, e nem no outro. Então, vai ter esse retorno que está muito atrativo do shopping, ele é para quem tem um pouco mais de estômago e propensão ao risco, porque risco é diretamente relacionado ao retorno, e é assim que a gente vai conseguir uma carteira balanceada, uma oportunidade, uma construção interessante. Então, sim, o shopping é o cara que mais tem chance de dar dinheiro no médio e longo prazo, mas no curto prazo também é o cara que mais tem chance de dar dor de cabeça, se notícia é ruim, expectativa se frustra, e depois que se frustra a cota cai mais um pouquinho, e aí você tem que ir comprando devagar para fazer um preço médio. Enfim, é um negócio que vai dar um pouco mais de complexidade aqui na hora de montar a carteira, mas é onde tem mais dinheiro para ganhar no médio prazo. Os outros setores, laje corporativa, logístico, logística, galpões logísticos, a gente tem uma dinâmica muito, ou seja, aquelas lajes grandes que são alugadas para investidores, para inquilinos como a XP, como multinacionais, enfim, que precisam de muito espaço e que esse custo não pesa tanto no dia a dia deles, esses caras tendem a ter uma resiliência maior. Dificilmente, assim, por mais que todo mundo está aproveitando o momento para pedir um descontinho, não é o caso de imaginar que esses caras vão deixar de receber, eles vão a zero, que vão deixar 2, 3 meses sem pagar dividendos. Pode ter alguma renegociação, no curto prazo perder ali 10, 15, 20% da sua receita e depois recupera lá na frente. O fato é que eles sofrem muito menos do que a indústria de shopping. E também caíram bastante, estão num ponto interessante, obviamente caíram menos do que os fundos de shopping. Agora, os de ativos logísticos, pode ser que eles até se beneficiem. Tem gestor falando que, poxa, eu tenho um inquilino que é do setor de e-commerce e o cara está desesperado, ele não tem condição de atender a demanda que ele está tendo agora. O cara me pediu para dobrar espaço em uma semana, paga o preço que quiser. Então, dependendo do inquilino que está dentro do galpão logístico, se for realmente distribuição, pode ser que esse cara esteja muito bem posicionado, tá? Então, fundos grandes, líquidos, diversificados de logística, como o XPLG, o HGLG, LVBI, o VILG, enfim, eu não lembro todos de cabeça aqui, mas fundos muito bem diversificados, muito líquidos, com inquilinos que têm uma exposição muito boa nesse exato momento, que estão conseguindo sair bem durante a crise, tendem a apresentar uma relação muito boa em termos de resiliência e distribuição de rendimentos. Então, para um cliente mais conservador, eu acho que o primeiro passo seria recompor a carteira ou aumentar a participação em ativos logísticos, para daí, então, a gente ir descendo degrau a degrau, passando por laje corporativa e aí chegar no final ali de shopping centers, tá? Então, você acha que no segmento de lajes corporativas, a gente também vai sofrer um pouquinho com relação à retomada da atividade econômica, né? Até que as pessoas realmente voltem a poder fazer novos aluguéis, etc. Então, isso daí, você não acha que nesse segmento ainda também tem essa característica de estar sofrendo um pouquinho agora? Sim, a laje ela está entre o shopping e o galpão, né? Ele claramente vai ter um pouco mais de dificuldade de manter o pulso firme na hora da negociação. Mas tem um ponto importante que a gente precisa lembrar. Em 2015, 14, 15, 16, a gente teve um excesso de entrega de laje corporativa aqui no Brasil. Foi a galera que tomou a decisão em 2010, 2011, o Brasil ia bem pra caramba. Na hora que construiu o prédio e precisou alugar, o Brasil estava numa recessão braba, meio de impeachment, trocando governo, juro nas cucuias, recessão danada, o PIB caiu 3, 3,5, assim, horrível. Essa dinâmica acabou. Então, de lá para cá, quem quebrou a cara parou de construir. 2017 caiu muito a entrega, 18, 19, 20 tem um resquíciozinho, quase nada, 21, 22, 23, zero. Tá bom. Não tem espaço novo. Fato é que antes da crise, o setor de laje corporativa estava num burburinho danado, em que quem não fechasse o contrato esse ano
não ia pegar mais, não ia conseguir mais. Então, assim, a XP, a gente tentando aqui se organizar e projetar, se planejar para os próximos 3, 4, 5 anos e pensando, caramba, vai ser do ritmo que a empresa cresce, a gente precisa de espaço, né? A gente contrata a gente pra caramba, cresce rápido, empresa de altíssimo crescimento, não vai dar para ficar no lugar que a gente está. Vamos sondar mercado. E aí, a gente foi sondar o mercado, não tinha mais 6 lajes consecutivas aqui, no tamanho e no padrão construtivo que a XP precisa. Tinha 6, óbvio, tinha muito mais de 6, mas eu não conseguia elas empilhadas, eu não conseguia uma em cima da outra. Aí, para que a gente quer uma em cima da outra? Porque a sinergia é excelente, faz uma diferença drástica, a diferença de você poder resolver em segundos ou minutos algum problema com back-office, com a TI, com o mercado de capitais, na estruturação de um produto, eu levanto aqui, eu falo com todas essas áreas em pouquíssimo tempo. O home office está funcionando? Funciona, porque a gente tem uma interação muito boa, já está todo mundo conectado no WhatsApp, enfim, nos meios eletrônicos, mas o fato é que a gente construiu esse relacionamento no olho no olho. E quando a gente está perto, a gente resolve muito mais rápido. Não tem boca, resolve muito mais rápido. E quanto mais fácil é o deslocamento dentro do trabalho, mais rápido ainda. Então, por isso as lajes grandes custam mais caro. Se desse, o ideal para uma empresa de grande porte seria comprar um prédio de uma laje só, digamos, de 10 mil metros quadrados, coisa que não existe. Mas se a XP tivesse 10 mil metros quadrados num andar só, sem barreira nenhuma, todo mundo enxerga todo mundo, a sinergia fica excepcional. Então, quanto menos você quebra, melhor. Então, não tinha mais 6 lajes na sequência para a gente comprar, nem alugar, enfim. Não tinha mais. E aí, o mercado começa a ficar tenso, né? E aí, você não tem mais agora, daqui 2 anos, se não tem ninguém construindo, é que não vai ter mesmo. Se o Brasil continua andando, puxa vida, vai complicar. O preço vai subir. O preço do aluguel vai disparar. E aí começa esse tipo de burburinho. Isso eu acho que vai arrefecer. A economia vai dar uma então, boa... você acha que os coworkings hoje, atualmente, não representam uma ameaça para esse tipo de... Eles sofrem fundo? mais. Que é diferente. Aqui que eu quero comparar. O coworking eu coloco dentro do nicho de escritório, tá? Esses eu acho que sofrem mais. Eu estou diferenciando só o escritório da laje. A laje, ela é alugada por um gigantão. O pequenininho, que é o escritório pequeno ali de 150 metros, 200, um coworking que divide por um monte de gente, está fazendo, na verdade, contratos com vários pequenos inquilinos ao mesmo tempo, esse cara vai sofrer mais, porque ele está numa ponta mais frágil. É o cara que vai ter, eventualmente, um autônomo, vai ter dificuldade, graças a Deus não a gente, que a gente vai bem, mas o fato é que, eventualmente, você tem outros autônomos que usavam esse coworking em situação de receita pior, e que, eventualmente, o cara não consiga honrar o mesmo preço, e aí, naturalmente, o WeWork vai ter que renegociar. Enfim, isso aí vai ter uma dinâmica um pouco pior. Agora, para a laje corporativa que a gente vê dentro do FIC, são prédios como o Terra, o The One, o BRCR11, própria, é outra dinâmica, tá? Esse cara não está exposto à dinâmica de escritório pequeno, eles estão expostos à dinâmica de laje corporativa de empresa grande. Então, eu só segregaria essas duas caixinhas aqui, tá? No caso do escritório, eu realmente estou bem preocupado. Ali vai, como sempre, pega primeiro. Ali não tem jeito. E, Giancarlo, o que você falaria para a gente atualmente sobre os fundos de papel? Até explicando um pouquinho para os nossos clientes o que é o fundo de papel. Perfeito. Então, o fundo de papel, a gente uma outra caixinha, né? Não falamos dele até agora porque é diferente mesmo. O fundo imobiliário normal, natural, de tijolo, ele tem valor intrínseco, é aquele imóvel que está lá por trás do veículo, e o fundo de papel não. O fundo de papel ele tem na sua carteira recebíveis imobiliários que são lastreados em alguma operação imobiliária, não necessariamente pode até não ter como garantia um imóvel de fato. Então, nesse caso, a gente está falando de risco de crédito, ou seja, empresas que fizeram a estruturação de um recebível imobiliário para conseguir levantar dinheiro, e dependendo da estruturação, ele pode ser melhor ou pior que o outro em termos de garantia, pode ter mais ou menos excesso de pagamento, pode ter um LTV, que é a participação entre o quanto vale aquele imóvel que ele deu de garantia e o quanto ele pegou emprestado, maior ou menor em relação a um outro cedente. Em suma, o que a gente vai ter que olhar aí são realmente a pulverização e a qualidade dessas carteiras de crédito. Então, nesse momento, os fundos que são considerados high grade, ou seja, aqueles que na sua carteira têm riscos de crédito de empresas que são excelentes, muito bem organizadas, ou que a estruturação desse produto foi
feito com excessos e excessos de redundância de garantia, de pagamento, então um negócio super seguro, esses caras vão melhor, tá? Do que provavelmente pode ser até que os high yield, que são os que tem mais uma pimentinha, que é um risco mais complicado, assim, mais agressivo, pode ser até que eles não sofram, tá? Mas provavelmente com a economia dando uma arrefecida boa, tem mais chance, tá bom? Então a gente compara, por exemplo, os fundos da Quineia, o KNP, o KNCR, os devedores que estão ali dentro são empresas que não vão continuar pagando, é cheio de covenant, ele não vai arrumar um problema judiciário por causa de um negócio desse, sendo que ele tem caixa para pagar. Ou então em estruturas que são feitas com 12 meses na frente. A gente tem aqui nos fundos da casa, no Maxi Renda, o PCI tem 8, 12 meses de pagamento na frente, até esse cara começar a ter algum problema, você tem 1 ano pela frente para manobrar. Eventualmente você tem excesso de garantia, como o lastro imobiliário que você pegou como garantia por trás daquele recebível valer cerca de 2, 3 vezes o quanto o cara te deve. Então, é melhor ele continuar pagando, ele só vai deixar de pagar se realmente ele estiver aí na bancarrota, e nesse caso você toma o imóvel vendendo por um terço do valor, você está no mesmo lugar. Então, vai muito de fundo a fundo. Eu optaria, nesse momento, pelos de maior qualidade, os maiores, mais líquidos, melhor diversificados, entendeu? Os fundos, E não pelo rendimento, né, Giancarlo? Porque esse é um erro comum, né? Esse é um erro. Esse é um até curioso. Eu vi uma vez uma pesquisa da S&P, e aí foi interessante, nunca mais deixei essa pesquisa. Eles tinham comparado lá nos Estados Unidos a eficiência de 4 estratégias, tá, em fundos imobiliários. A primeira era escolher os de maior dividendo, que tivesse pagando maior dividendo no momento. A segunda era pela melhor relação do preço de mercado em relação ao valor patrimonial. Aí tinha uma que era só por liquidez, ou seja, os mais líquidos. E a última estratégia, se eu não me engano, eles levavam até em consideração o custo de reposição, mas era uma metodologia um pouco mais complexa. O fato é que das 4, o resultado de escolher os de maiores dividendos deu negativo. Então, era o jeito mais rápido de perder dinheiro era escolher os que pagavam o maior dividendo. E o jeito mais rápido de ganhar dinheiro lá nessa comparação foi, curiosamente, os de melhor relação entre preço de mercado e valor patrimonial. Essa foi a conclusão da pesquisa. Então, olhar pelo dividendo só não é uma estratégia interessante. Nesse momento, então, gente, vamos prezar pela qualidade. É o movimento que a gente chama de flight to quality. Dado que está tudo barato, a gente consegue comprar coisa boa, que era blue chip até então, caro pra caramba, que não dava para entrar, não dava para comprar os fundos do Credit Suisse, que era caro pra caramba, o Quineia estava caro pra caramba, XPMOs, então, era horrores de caro. Tá todo mundo em preço que dá para comprar. Então, se dá para comprar coisa boa, vamos deixar para ter que fazer o cherry picking lá e a peneirinha depois. Agora dá para entrar no mercado e fazer uma carteira de 10, 15 fundos imobiliários, tudo bala, que tem liquidez boa, diversificado pra caramba, com um tamanho de mais de bilhão, com um gestor que negocia esse troço desde 2000 bolinha. É legal, vamos fazer uma carteira muito, muito mais qualidade do que necessariamente uma carteira ali que, puxa, olha, eu tô vendo esse cara aqui que tá me dando 12% agora. Daqui 6 meses ele vai lá e te dá 0 e depois, enfim, pode passar uma onda de default. É complicado. O mote agora é entrar na qualidade. Acho que essa seria a recomendação. Independente do setor. Como eu falei, tem setor que sofreu mais, tem setor que sofreu menos. Mas a qualidade em todos esses tem que ser imperativo. E para isso a gente tem uma série de materiais para ajudar vocês. O Research elaborou, acho que o último setorial, então já saiu de shopping, já saiu de laje, deve sair, se não me engano, saiu também já de logística. A gente olha o setor inteiro e fala quais são esses aí de maior qualidade para fazer essa escolha no 1 a 1. Legal. E não só, a gente tem fundos imobiliários que já são grandes, enormes, né? Mas a gente tem também alguns fundos imobiliários que estão, eu diria que apenas começando, né? Que tem só 2 anos, né? Até mesmo o XPMOLs, né? O XPlog, e que eles já assumiram uma dimensão bastante relevante, né? Bastante relevante. E eu acredito que por causa disso, né? Pelo fato que eles estão só começando, eles ainda têm muito pela frente ainda para poder crescer e poder oferecer, né? Em termos de não só de qualidade, né? Então eu considero que a indústria tem muito ainda, mas não só esses aí, né, que estão começando, mas assim de uma maneira já tem até segmentos, né? Que são novos, né? Dentro de fundos imobiliários. Não só esses campeões aí que você mencionou, que já tinham se desenvolvido muito rápido nos últimos 2 anos, eles vão crescer também avassaladoramente para frente, mas a indústria como um todo ela vai se desenvolver. Um ponto de atenção importante
é que a indústria americana de fundos imobiliários, ela teve o seu maior salto de desenvolvimento nos anos que sucederam o subprime, a crise de 2008. De 2009 em diante, ela praticamente quintuplicou de tamanho. E para a gente recapitular, os anos que sucederam a crise não foram os anos de economia real bombando nos Estados Unidos. Pelo contrário, eles tiveram uma recessão braba, desemprego lá, como a economia é muito mais dinâmica, ele reage rápido, né? Então o desemprego da noite para o dia bateu milhões e milhões e milhões de pessoas na rua. E a gente perdeu casa, imóveis foram leiloados a $1. Então, assim, foi uma dinâmica muito complicada. E nessa dinâmica complicada, os fundos imobiliários voaram. Eu falei, caramba, coisa de maluco. Eles crescem, a indústria cresce na época que a recessão pega com força e cresce mais devagar na época que a economia estava bombando, porque até 2008 a economia americana ia muito bem, obrigado. E o ritmo de crescimento dos fundos imobiliários não era tão bom. Por quê? Porque justo depois das crises, o comportamento dos bancos centrais e as consequências na economia, como eu comentei, são deflacionárias e os juros estão muito baixos. E esse negócio, e juro baixo, para fundo imobiliário, é imprescindível, é um combustível, tá? Inflamável, que manteve por um certo tempo, é batata. O negócio vai se desenvolver horrores. Vai ter busca por investimento alternativo, vai ter busca por imóvel, vai ter transação entre empresas de properties vendendo para fundo imobiliário, empresas de shopping vendendo shopping para dentro de um FII. Vocês vão ver muita coisa disso acontecendo nos próximos anos. A gente precisa só realmente mudar um pouco a cultura do brasileiro, né? Porque está muito acostumado a ter o tijolo, né? Então, isso é um trabalho que a assessoria de investimento procura fazer junto aos clientes, exatamente para até poder aproveitar não só a isenção de imposto de renda, né, dos rendimentos, mas também essa questão burocrática, né, de compra e venda de imóvel, né, porque você consegue fazer isso de forma muito mais fácil, né, pela emissão ou no mercado secundário, né? Exatamente. Assim, os benefícios são inúmeros, né? A gente tem, como eu comentei, tem liquidez, tem isenção de imposto de renda, tem a possibilidade de você estar, em vez de um imóvel só, conseguir ter vários imóveis ao mesmo tempo, de diferentes setores, né? Então, você não precisa ter só um escritóriozinho ou um apartamento para alugar. Você vai ser literalmente dono daquele shopping, daquela laje corporativa, daquele galpão logístico que está alugado para a Ambev. É um outro patamar de propriedade comercial. Então, é muito interessante. Só precisa realmente essa educação para a gente entender que é renda variável, ele vai oscilar. Agora, o fato de oscilar o preço na tela não te obriga a ter um comportamento diferente em relação a esse imóvel do que você tem com relação àquele seu ativo de tijolo próprio. No meio da crise, se acontecesse, que eu acho que dificilmente, ninguém fez isso, mas se o seu vizinho vendesse o apartamento por metade do quanto ele vale, te deixaria nervoso para vender o seu também? Eu acho que não. Ainda que alguém te oferecesse, ninguém ia vender. Eu dei o azar, eu estava comprando, protocolei o compromisso de compra e venda de um apartamento que eu estou comprando para morar 2 dias antes do cartório fechar pelo Covid, né? Eita. Aí protocolamos lá, o mundo parou, né? Aí o meu vendedor começou a ficar meio preocupado, tá vendo o mundo parado. Tava tudo assinado, o banco é obrigado a honrar também, enfim, tem financiamento lá no meio. Aí eu falei, mas quiçá dá para eu tentar, né, tentar baixar o preço aí. Aí liguei lá e falei, o mundo tá virando aqui, hein? Esse preço que a gente negociou já não tá mais sério. Ele falou, cara, se você não quiser comprar nesse preço, eu seguro 3 anos, mas eu não vou baixar. Então tá bom, vamos embora. Mesmo se você tivesse o valor do seu imóvel ali na tela todo dia, né? Exato. Então, assim, esse o comportamento. O fato de... eu acho que as pessoas precisam lembrar que o fundo imobiliário de tijolo, ele tem essa característica de valor intrínseco. O fato da sua telinha mostrar que tem 5 ou 3% das pessoas dentro de um fundo imobiliário em pleno desespero, vendendo a qualquer preço, não precisa fazer com que os outros 97% entrem em pânico, entendeu? Assim como se o seu vizinho sair vendendo a casa dele por metade do preço, não vai te fazer vender a sua casa naquele momento também. É só esperar, né? Tem que ter um pouco de paciência, vai voltar. A fundo imobiliário é como se fosse uma mola, é diferente de uma empresa que pode quebrar. Aqui não pode quebrar, zero ele não vai. Então, se você tiver paciência ou fizer aumentos da participação, isso vai comprimir, e uma hora ela vai voltar. Não tem... essa dinâmica tem funcionado muito bem e quem consegue aproveitar isso faz muito dinheiro. O fundo que a gente começou, no começo dessa live aqui, eu comentei, o fundo que a gente começou no banco que eu trabalhava,
ele teve uma performance espetacular, porque a gente lançou ele no auge da crise. Ficou parecendo que eu era um gênio, obviamente não era, eu simplesmente peguei o melhor momento possível para comprar as coisas, e aí ele deu um retorno fenomenal. E depois disso houve follow-on, fizeram aumento de capital, e aí todo mundo começou a entrar naquele produto com bastante interesse, sendo que, na verdade, quem entrou primeiro no auge do problema, da crise de 2015, foi quem fez o momento ali mais preciso, com uma consciência muito boa do que é realmente comprar tijolo. Mantenham isso em mente, tá? Em épocas de crise, o tijolo fica num momento muito bom para comprar e é um porto seguro muito mais resistente do que eventualmente você comprar o equity direto de uma empresa. Agora, tudo compõe na carteira, tá? Não estou advogando contra a renda variável. Obviamente, o retorno, o upside da renda variável vai ser maior também. Uma relação de risco-retorno, colocando o fundo imobiliário dentro da carteira, você melhora essa relação, você melhora aquele índice que a gente chama de Sharpe da carteira. Uhum. Até porque a gente vê muitos gestores de fundos de investimento colocando fundos imobiliários na carteira até para poder fazer controle da volatilidade, né? Para ele poder ter aquele colchãozinho. A gente viu uma onda muito grande de fundos de ações entrando na indústria de fundo imobiliário. Assim que a gente conseguiu atingir um patamar de liquidez bom, no final lá de 2019, os gestores de ações começaram a participar. Um dos grandes de ações, tá? Enfim, nomes bem conhecidos aí de mercado e entrando com grana grossa. Legal. Giancarlo, assim, eu sou muito fã dessa indústria, né? Então, assim, eu começo até a seguir alguns fundos imobiliários que eu diria que são segmentos novos, né? Como, por exemplo, são fundos que que compra silos do agro para poder fazer estocagem para o agronegócio, né? Ou então até um que não é tão novo, mas é concentrado na área educacional, ou então para hospitais, né? Como é que você vê o futuro dessa indústria com esses desenvolvimentos? Tá, acho que ficou mudo. Perdão, meu Opa, chefe. Eu acho que vai se desenvolver bastante ainda em novos setores, no sentido de ter... eu acho que a gente teve um fundo só de agronegócio até agora, que foi de silos. A gente deve ver essa casca de fundo imobiliário abrangendo também fundos de terra, muito provável, tá? Querendo ou não, fazenda pode entrar dentro de um fundo imobiliário e fica eficiente do ponto de vista tributário. Residenciais para renda. Nos Estados Unidos tem inúmeros setores que a gente não explora aqui. Por exemplo, aqueles imóveis que são voltados para pessoas idosas, mas não é uma espécie de lugar onde elas são tratadas ou cuidadas. São pessoas mais velhas, chama de senior living, né? Pessoas mais velhas que acabam procurando empreendimentos mais adequados ao momento de vida que elas estão passando. Enfim, tem quadra de tênis, tem tudo, tem uma estrutura bacana pra caramba. Em vez de ser proprietário de alguma coisa, eles preferem, dado que já estão bem estruturados, passar aquele momento da vida em um lugar muito mais adequado em termos de estrutura, pagando um aluguel, do que necessariamente ser proprietário de uma casa, de um apartamento sozinho. Então, nos Estados Unidos tem muito, aqui no Brasil deve começar a aparecer, para estudantes também, perto de faculdade. Então, tem muitos setores que vão começar a surgir. Óbvio, a economia dando uma rateada acaba postergando um pouco esses planos, mas a gente acredita que a partir do ano que vem volta bastante e volta com força. E uma carteira de fundos imobiliários, porque você tem um universo, né, de fundos imobiliários, né? Uma carteira de fundos imobiliários, com quantos ativos você acha que deveria ser uma carteira, digamos, ideal? Uma carteira boa, uma carteira de 10 ativos. Acho que muito mais do que isso vai ficando difícil de controlar. 12, acho que no máximo 15. E muito menos do que isso começa a ficar com um risco muito concentrado, né? Então, dificilmente ter uma carteira de 5. Você pegar um de cada setor, basicamente. Vai ser difícil fazer dentro do mesmo setor mais um outro papel, entendeu? Acho que 10 ali é na medida. Bacana. Então, e agora, Giancarlo, eu acho que a gente pode finalizar, né, a live. O que você deixaria aí de mensagem para os nossos clientes, né, que, digamos assim, estavam acostumados com renda fixa, migraram para uma renda variável agora, começaram a colocar o pé em fundo imobiliário e aí surgiu a pandemia. O recado que eu queria passar os preços estão desconexos
com os fatores que impactam realmente a avaliação dos ativos, tá? Então, na avaliação dos ativos, a gente poderia ter perdido 10, 15% dos preços no máximo. E a taxa de juros está empurrando, está indo para baixo, então é só favorável. Isso tudo posto, a gente está diante de um cenário de muita oportunidade para fundo imobiliário. Agora, o recado é, tem que ter paciência. Quem tiver dinheiro disponível para aumentar posições e fazer preço médio, excelente. Uma baita hora para a gente conseguir melhorar o tamanho da carteira, aumentar a exposição, baixar o custo, fazer um movimento de flight to quality, comprando ativos que são de muita qualidade. Para quem não tem esse recurso disponível e estava já dentro desse setor no auge ali de 2019, no comecinho de 2020, é só ter um pouco de paciência, isso aqui vai voltar, a gente não tem, nesse exato momento, nada que diga ou indique qualquer cenário de ruptura para a classe de fundos imobiliários, tá? Principalmente aqui de tijolo, então a gente está bastante confortável. Tentem manter isso em mente, não entrar aqui um pouco no pânico, porque às vezes o mercado e a tela ali no dia a dia acaba passando para a gente. Tem que ter um pouco de paciência, fazer conta, entender realmente que aquilo tem um valor intrínseco e que a avaliação desse negócio não é de 1 a 2 anos, ela é feita, na verdade, de 10, 20, 30 anos. Então, horizonte de longo prazo, consciência do quanto isso vale, e aí a gente consegue fazer uma carteira e um comportamento bem legal para aproveitar a oportunidade do momento. Legal, Giancarlo. Olha, eu queria agradecer a tua participação aqui, né? Eu gostaria de agradecer todos os participantes, né? E os sócios da Exponencial, né? Também pelo a gente ter conseguido montar essa live aí para os nossos clientes. Jean, abre minha pergunta, vê se alguém tem alguma pergunta para colocar sim, no se alguém chat, tiver alguma pergunta. aqui ainda, temos aí uns 10 minutinhos. Se alguém quiser uma pergunta, pode escrever no chat, que a gente nós estamos visualizando aqui, a gente passa para o Giancarlo. Espera um pouquinho, se não tiver perguntas, aí... Perfeito. Eu acho coisa, né, Giancarlo? Eu falei para burro. Tem que começar a falar, eu não paro. Acho que foi. Falou pra caramba, mas falou bem, porque... Falou bem. Falou bem, foi completo, porque acho que ninguém teve muitas perguntas nesse sentido. Bem, então, Giancarlo, mais uma vez, obrigado. Gente, obrigada pela participação. Se tiverem perguntas, depois podem mandar para a gente, que a gente passa para o Giancarlo sem problemas. Tá bom? Obrigada e uma boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, Jean. Obrigada, Jean. Obrigada, Cris. Tchau, pessoal. Obrigado.